A gravação foi iniciada. Ok, obrigado, Hélio. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, dia 6 de maio de 2022, 8 horas e 47 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Peço a todos que abram o processo do AIM 424.154, Ecoagrícola, Indústria e Comércio de Equipamentos Limitada. O relator é o Dr. Carlos Henrique Martins de Lima, é um recurso ordinário da contribuinte. Não havendo patrono para fazer sustentação oral, eu peço para que o doutor Carlos passe diretamente a leitura do voto. Obrigado, presidente. Bom, presidente, eu vou, então, ler as infrações e depois vou direto ao voto. Bom, primeiro, trata-se de auto-infração no valor de tanto das seguintes infrações. Creditou-se indevidamente do ICMS no montante de tal, em janeiro, fevereiro, março, maio, agosto, setembro e dezembro de 2015 e em fevereiro, setembro, outubro e novembro de 2016, conforme dados, números e valores especificados, referente a ICMS destacado nas notas fiscais eletrônicas modelo 55, emitidas pelo contribuinte e lançado no seu livro de registro de entradas da escrituração fiscal digital, EFD, a título de devolução de mercadoria, em hipótese não prevista pela legislação. Trata notas fiscais de devolução que não correspondem a devoluções reais, tampouco as entradas de mercadoria no seu estabelecimento. Segundo justificativas apresentadas pelo contribuinte, essas operações de devolução seriam apenas simbólicas, sem retorno efetivo da mercadoria, não estabelecimento remetente e tampouco remessa subsequente. O contribuinte explicou que o setor de máquinas e implementos agrícolas é financiado principalmente pelo BNDES. Contudo, como os pedidos de financiamento demoram muito tempo para serem liberados para atender os interesses de seus clientes, a Ecoagrícola envia a mercadoria através de uma venda regular, inclusive com pagamentos pelo destinatário e emissão da nota fiscal eletrônica. Quando o financiamento é aprovado, devolve aos clientes os valores pagos pela operação de venda. O cliente emite nota fiscal de devolução ou a própria Ecoagrícola, nos casos de produtor rural, mas sem o retorno real da mercadoria. E a Ecoagrícola emite outra de venda, sem a correspondente saída das mercadorias, desta vez seguindo todas as condições exigidas pelo BNDES, conforme detalhes da alienação fiduciária, contrato de financiamento, etc., e recebe o valor devido à operação do BNDES. 2. Acreditou-se indevidamente no ICMS valor edital, referente em outubro de 2015, em fevereiro, outubro e dezembro de 2016, conforme dados e números e valores especificados. Referente ao ICMS destacar nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte e lançados em seu livro de registro de entrada e escrituração fiscal, a título de devolução de mercadoria em hipótese não prevista na legislação. O contribuinte declarou que as correspondentes notas fiscais de saídas foram emitidas com erros diversos, cujas explicações individualizadas encontram-se no demonstrativo de entrada para anular a emissão das notas fiscais de saída, com supostos erros que acompanharam o transporte das mercadorias. Além disso, não foi comprovada a devolução nos termos do artigo 453 do RICMS, tampouco houve nota fiscal de devolução dos destinatários. Item 3, creditou-se indevidamente o ICMS montante e tal nos meses de junho e julho de 2015, janeiro, fevereiro e dezembro de 2016, conforme dados e números e valores especificados. Referente a ICMS, destacar notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte e lançado no seu livro de registro de entradas da escrituração fiscal digital, a título de devolução de mercadorias em hipótese não prevista na legislação. O contribuinte declarou que as correspondentes notas fiscais de saídas foram emitidas, mas as mercadorias não saíram de seus estabelecimentos por motivos diversos. E ele emitiu nota fiscal de entrada para anular a emissão de nota fiscal de saída. Assim, não foi comprovada a devolução nos termos do artigo 453 do RICMS. Tampouco houve nota fiscal de devolução de destinatários. Item 4. Emitiu nos meses de janeiro, fevereiro, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e dezembro de 2015 e nos meses de maio, setembro, novembro e dezembro de 2016, conforme valores descritos nos demonstrativos, o valor de tanto sem a correspondente saída de mercadoria. Essas notas fiscais corresponderiam às mercadorias que já foram entregues e foram acobertadas por outras notas fiscais de saídas. Mas o contribuinte emitiu notas fiscais objeto deste auto-infração apenas para atender a uma suposta necessidade formal exigida pelo BNDES e de seus clientes. Ou seja, as operações não ocorreram de fato.
O contribuinte explicou que o setor de máquinas e implementos agrícolas é financiado principalmente pelo BNDES. Contudo, como os pedidos de financiamentos levam muito tempo para serem liberados para atender os interesses de seus clientes, a Eco Agrícola envia mercadorias através de uma venda regular, inclusive com pagamento pelo destinatário e emissão de nota fiscal. Quando o financiamento é aprovado, devolve ao cliente os valores pagos pela operação de venda. O cliente emite uma nota fiscal de devolução, ou a própria Eco Agrícola, nos casos do produtor rural. E a Eco Agrícola emite outra venda sem a correspondente saída de mercadoria, dessa vez seguindo todas as condições exigidas pelo BNDES, como detalhe da alienação fiduciária, contra financiamento, etc., e recebe o devido valor da operação do BNDES. O item 5 deixou de solicitar o cancelamento das notas fiscais eletrônicas, conforme números e dados e valores discriminados no demonstrativo. Trata-se de vezes que o contribuinte alega que não se concretizaram e, por isso, não teriam permitido a retirada dos bens do seu pátio, conforme justificativas trazidas. A infração se comprova pelos documentos juntados, folhas 13. Item 6 deixou de registrar nos registros de entradas da sua escrituração fiscal digital, exercício 2014 a 2016, notas fiscais eletrônicas de valores indicados demonstrativo 6 relativos à entrada de mercadorias não tributárias, sendo que já se encontram escrituradas as operações dos referidos períodos. Notificado a esclarecer o motivo de tais documentos fiscais constatados válidos na sua escrituração fiscal, o contribuinte afirmou que não foram registrados na FD de entradas. Essa infração se comprova pelos documentos juntados conforme folhas 13. Item 7, último item, deixou de registrar nos registros de entradas da sua escrituração fiscal, digital no exercício de 14 a 16 notas fiscais eletrônicas, no 55, relativos à entrada de mercadorias tributadas, sendo que já se encontram escrituradas as operações dos referidos períodos. Notificado a esclarecer o motivo de tais documentos fiscais, constatar os vários constatarem vários no ambiente do portal da nota fiscal eletrônica e não estarem registrados em sua FD. O contribuinte afirmou que não foram registrados na FD de entradas. Esta infração também se comprova nos documentos juntados, folhas 3. Essas são as infrações, presidente. Eu vou me direto ao voto. Trata-se de recurso ordinário tempestivo interposto pela empresa recorrente em face do auto de infração lavrado pelo final 1540. Em primeiro lugar, afasta os preliminares de nulidade do auto de infração por vício de fundamentação e violação ao princípio da legalidade, bem como por vício de motivação, em razão da ausência do termo ou relato da fiscalização, acarretando a violação do contraditório e ampla defesa, eis que o agente de fiscalização observou plenamente a norma contida no artigo 142 do CTN, relativamente à verificação da ocorrência do fato gerador, da obrigação tributária, bem como o lançamento de ofício foi constituído por autoridade administrativa que determinou a matéria tributária, tributável, calculou o montante de tributo devido, identificou o sujeito passivo e aplicou a penalidade cabível, restando plenamente satisfeitos os requisitos constantes deste dispositivo do CTN. Por outro lado, as alegações de inconstitucionalidade por ferir os princípios constitucionais da legalidade contraditória na defesa não podem ser apreciadas na seara administrativa, pois não é palco para o exercício do controle de constitucionalidade. Essas questões devem ser discutidas no Poder Judiciário, não cabendo a esse egrégio tribunal manifestar-se sobre a matéria. Dessa maneira, não há que se falar em nulidade do auto de infração por vício de fundamentação ou violação aos princípios da legalidade, contraditória e ampla defesa, restando afastadas as alegações e preliminares que solicitaram a declaração de nulidade do auto de infração, atendendo a todos os requisitos de validade, resultando superadas as alegações de nulidade do presente auto. No tocante aos julgados trazidos pela recorrente nos termos do parágrafo único do artigo 28 da Lei 9.868/99, as decisões do Supremo Tribunal Federal apenas terão efeito vinculante quanto decorrente de ações diretas de inconstitucionalidade ou ações diretas de inconstitucionalidade, caso em que da vinculação de decisões prolatadas pelo STF, nos termos do artigo 103-A da Constituição, será estendida súmula vinculante. Neste caso, este regresso tribunal somente deve observar as súmulas vinculantes editadas em decorrência dessas decisões do Supremo Tribunal Federal. No mérito, há que se observar que o direito ao crédito do imposto está condicionado ao atendimento das condições previstas na legislação. Neste caso, nos termos do artigo 61 do RICMES, no tocante à escrituração do regular e no artigo 23 da Lei Complementar 87, relativamente à idoneidade da documentação e escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação.
A própria recorrente declara que as notas fiscais de saída foram emitidas com erros diversos e que emitiu de entrada para anular a emissão da nota fiscal de saída, com erros que acompanharam o transporte das mercadorias, não restando comprovada a devolução das mercadorias, não tendo o destinatário emitido também a nota fiscal de devolução. Utilizando esses documentos emitidos com erros, a recorrente se creditou indevidamente do ICMS com base em notas fiscais eletrônicas no modelo 55, emitidas e lançadas no seu livro de registro de entradas da Escrituração Fiscal Digital, IFD, a título de devolução de mercadoria em hipótese não prevista na legislação. Ora, o argumento de inexistência de legislação para amparar as operações específicas por ela realizadas não pode ser atacado. Eis que as normas escritas no regulamento do ICMS são normas gerais e devem ser observadas por todos os contribuintes, não lhes sendo autorizada a instituição de procedimentos próprios não previstos na legislação para amparar quaisquer operação. A observância da verdade material também não só ocorre à recorrente, eis que os documentos, como ela própria admite, foram emitidos com erro, e, portanto, não amparam os fatos consubstanciados nas operações em questão. Neste contexto, o crédito ICMS se deu em total inobservância dos requisitos postos no artigo 61 do RICMS e 23 da Lei Complementar 8796, não havendo que se falar em violação ao princípio da não cumulatividade. Por conseguinte, não havendo a comprovação da efetividade das operações descritas das notas fiscais e considerando que, ao contrário, ao entendimento da recorrente o direito do crédito do imposto, não se dá pela regra constitucional do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, e consequente do artigo 59 do RICMS. Não comprovada a efetividade das operações, não havendo o crédito do imposto a ser aproveitado, resultando comprovada, portanto, a ocorrência da infração, restando o crédito do imposto indevido. No tocante ao argumento da existência de ICMS a ser restituído, não compete este egresso tribunal questões relativas ao pedido de compensação ou restituição de tributos nos termos do artigo 93 da 13457, que rege o contencioso administrativo. Nesse contexto, correta a manutenção dos itens 1, 2, 3 do auto de infração pela decisão recorrida. Em relação ao item 4, confirma a recorrente que emitiu a nota fiscal objeto do auto de infração apenas para atender a uma suposta necessidade formal exigida pelo BNDES de seus clientes, ou seja, as operações não ocorreram de fato, demonstrativo 4B. Ou seja, confessa que emitiu nota fiscais sem o amparo na legislação. O item 5 do auto de infração trata das operações que não concretizaram, tendo a recorrente deixado de proceder ao cancelamento, procedendo com inobservância da legislação da regência. Já os itens 6 e 7 tratam da falta de escrituração dos registros de entradas de notas fiscais relativas a saídas tributárias e não tributárias, tendo a recorrente admitida a ocorrência da infração. Neste caso, correta a manutenção dos itens 4, 5, 6 e 7 do auto de infração pela decisão recorrida. O procedimento adotado pela recorrente, levando-se em conta a objetividade que a pauta ou o direito tributário resultou em infração à legislação tributária e, portanto, deve ser penalizada nos termos da lei, independentemente do prejuízo efetivo ao erário. Ao contrário do alegado pela recorrente, a fiscalização a notificou para esclarecer se o motivo dos documentos fiscais constatarem válidos no portal da nota fiscal eletrônica e não estarem registrados em sua escrituração fiscal, limitando-se a afirmar que não foram registrados na FD de entradas, e, neste caso, não tendo sido registrados, não há como deixar de penalizar a recorrente. Não merece acolhida também o pedido de consulção ou absorção formulado pela recorrente, eis que não há duplicidade de penalidades, pois o item 1 consta as operações de devolução realizadas pela recorrente, o item 2 as operações de devolução irregulares, e item 3 as operações de devolução que a recorrente afirma não terem saído do seu pátio. As infrações do item 1 e do item 2 são distintas, pois a item 1 trata de crédito devido e a item 2 relativo a livros de registros fiscais e arquivos magnéticos. Inexiste também alegar a subsunção do fato do artigo 204 do RICMS, pois o procedimento adotado pela recorrente reflete a infração como apontado pelo agente fiscal, não se enquadrando na hipótese do mencionado dispositivo legal. Tendo em consideração as alegações da recorrente sobre a indevida incidência de juros diários, bem como a atualização do valor base da multa, essa matéria já se encontra pacificada e simulada por segredo tribunal, súmula 10 e súmula 13, da qual transcrevo.
Restando caracterizado em infrações, o pedido de redução de valores das multas nos termos do artigo 527-A resta prejudicado, eis que nos termos do mencionado dispositivo fiscal, da qual transcrevo o 527-A e parágrafo. Neste contexto, entendo que não cabe a aplicação do 527-A, tendo à vista que não há nos autos fatos relevantes que justifiquem a redução ou relevação de multa, eis que trata-se de infração que diz respeito a falta de pagamento de imposto, pois a tomada de crédito devido resulta em cobrança de imposto devido e, ao contrário, resulta perfeitamente delineada a prática da infração constante do auto de infração, estando, portanto, afastada de forma irremediada a aplicação do 527-A. Falo da multa, da questão do 13, aí fala, por conseguinte, o agente de fiscalização observou plenamente as normas contidas do 142 relativamente à verificação corrente do fato gerador da obrigação tributária, bem como o lançamento de ofício foi constituído pela autoridade administrativa que determinou a matéria tributária, calculou o montante o tributo devido, identificou o sujeito passivo, a penalidade restando plenamente insatisfeito com os requisitos constantes deste dispositivo do CTN. Ante acima exposto, de todo exposto, conheço o recurso ordinário e, no mérito, nego provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida em sede de julgamento de defesa, do qual julgou procedente o auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Está em discussão. O voto do doutor Carlos já estava disponível, eu já tinha olhado o voto. Alguém tem alguma dúvida? Encerrar os debates e passar ao julgamento. Julgamento do processo relativo ao IM 424.154, Ecoagrícola, Indústria e Comércio de Equipamentos Limitada, recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto do ilustre juiz relator, Dr. Carlos. Decisão unânime. Passar ao segundo julgamento da pauta, a IM 4049.509, Pratamar Empreendimentos e Participações Limitadas, pedido de retificação de julgado, o Dr. Walter Carvalho Monteiro Brito é o relator, doutor Vinícius Vicentim está presente para fazer a sustentação oral. Peço para que, nesse caso, o doutor Walter já tinha disponibilizado o voto no sentido de fazer diligência para DRF. Então, vamos, só para economizar o tempo do doutor Vinícius, vamos deliberar sobre a necessidade de diligência. E, assim, se for superado essa diligência, a gente passa o julgamento de mérito e eu abro para o doutor Vinícius fazer sustentação oral. Tá ok, doutor Vinícius? Sem problema? Tá ok. O doutor Walter, ele propõe a diligência para a manifestação da DRF no prazo de 30 dias, né? Doutor Ricardo, pela representação fiscal, eu vi aqui que o processo, a publicação foi feita no dia 18/2, né? E do dia 29 é que foi distribuído o processo. A representação fiscal, ela teve o prazo de 30 dias para fazer as contra-razões ao recurso. Será que houve um problema de intimação da DRF? Senhor presidente, eu acredito que, assim, quando é PRJ, não tem essa intimação da representação. É que, na verdade, assim, tese é PRJ para discutir o erro de fato. Se tiver, de repente, alguma alegação que possa, assim, em razão do erro de fato, envolver alguma questão de mérito, de fato, sobre essa questão,
acaba não tendo esse contraponto da representação, o senhor entendeu? Porque, em tese, não é para trazer nada novo nesse momento. Então, a representação, eventualmente, teria que ser representado no parecer de ofício ou na contra-razões do recurso ordinário. Do PRJ não tem essa previsão legal como se fosse uma diligência ou como se fosse um recurso, o senhor entendeu? Então, vai ficar essa questão se o que foi trazido agora, que nem essa questão do 85A, por exemplo, ela já veio sendo abordada antes ou veio sendo trazida agora em questão, isso que não me ficou claro. Tá. Não, isso aí, o senhor tem razão. Na verdade, de fato, eu só pedi para constar o registro, porque o pedido de retificação de julgado, ele não abre prazo para contra-razões, assim como embargos de declaração. Mas, assim, tem decisão do Supremo que fala que quando a decisão for modificativa, você der o efeito infringente aos embargos, para manter o contraditório e ampla defesa, você deve abrir espaço para outra parte, né? Então, assim, o Dr. Walter é o relator, eu não vi se ele ao analisar, ele entendeu haver, como é que fala, razão para dar o efeito infligente. Mas eu, analisando o caso aqui, eu entendi que haveria prevenção de relatoria. Por quê? Porque, no caso, a decisão retificanda foi proferida pela 9ª Câmara Julgadora no biênio passado, e a relatora é a doutora Sulamita, que era a juíza substituta, né? Então não integra a atual composição da Câmara, mas o voto condutor foi de minha relatoria, né? Então, assim, nos termos do parágrafo 3º do artigo 22, haveria prevenção de Câmara e de relatoria. Nesse sentido, eu estou fazendo uma preferência aqui para encaminhar os autos à presidência do tribunal, para manifestação da dúvida, né? Então, eu acho que estão superada essa manifestação aqui da diligência para a DRF. Eu vou só carregar o voto pela diligência para a presidência, e se todo mundo concordar com a diligência para a presidência, a gente encaminha os autos para a presidência. E, caso contrário, eu abro, antes de iniciar a votação, eu abro prazo para o doutor Vinícius fazer a sustentação oral. Podemos fazer assim? Tá? Eu vou carregar o voto aqui vou registrar o voto de preferência e a gente já retoma a discussão.
A diligência está gravada, eu acho que por um problema aqui de editor, ficou meio estranho aqui a formatação, tá? Peço desculpa ao Dr. Walter, que eu nem abri a oportunidade dele passar a leitura do voto dele, eu só expliquei o voto, né? E nem avancei no mérito, porque o voto dele ele é pela diligência e depois ele fala do mérito, tá? Então, alguém tem alguma dúvida? Pretende avançar no mérito ou a gente vai confirmar a diligência para a presidência do Tite? Eu entendo a diligência para a presidência. Também irei pela diligência, presidente. Tá ok. Doutor Walter, tem algum problema Não, promover essa diligência? Não? Tá não, ok. presidente, se quiser, eu faço até uma preferência concordando com o voto do presidente. Não é preciso, não. Tá bom. Tá jóia, então. Então, doutor Vinícius, então, eu vou encerrar os debates aqui e passar a votação, tá? Então, o processo vai ser encaminhado para a presidência do tribunal, para manifestação, e aí, retornando o processo, eu abro para sustentação oral. Tá ok, doutor? Perfeito. Muito obrigado. Então, Aí ótimo dia de trabalho a todos. Só vou pedir para segurar um pouquinho, ficar um pouquinho aqui para ver se dá certo a votação, né? Ah, Porque às não, com vezes dá. certeza. Vou pedir para todo mundo confirmar a Imagina, eu fico presença. aqui até agora e daí na hora de fazer a sustentação oral eu não tô. Então, não, porque às vezes ele vai lá e dá problema na internet de alguém e a gente não consegue voltar ao processo. Então, conseguimos voltar ao processo. A IM 4049509, contribuinte para Tamar Empreendimentos e Participações Limitadas. O julgamento foi convertido em diligência para a manifestação da presidência do Tite acerca da existência de prevenção em relação ao relator também do processo. Tá ok? Então, com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão da 9ª Câmara Julgadora. Peço para que todas aguardem o encerramento da gravação para poder se retirar da sessão. Obrigado e tenham um bom dia.